Pessoal, quando nós refletimos acerca do nosso empenho vero de ter um aproveitamento daquilo que está sendo oferecido para nós por Jesus, isso vai trazer um aspecto primacial que diz respeito a como eu percebo a minha trajetória até aqui. Porque existe um exercício de empoderamento em que a gente escreve no papel a nossa trajetória, aquilo que foi de conquista que tenhamos tido, mesmo aspectos de um curso, de uma especialização, de um determinado tipo de trabalho, mas que nós logramos ter o aprendizado enquanto a gente estava fazendo aquele curso, por exemplo, mesmo que ele não tenha sido concluído, mas as experiências em que nós tivemos algum aproveitamento. Isso vai significar uma percepção daquilo que eu tenho capacidade de focar. Inclusive, quando nós estamos considerando alguém desejoso de atuar numa área e percebe que precisa regimentar esforços numa preparação naquele sentido, se eu coloco no papel aquilo que eu já fiz referente àquele areal, isso significará um esforço que eu já realizei e que vai me dar segurança naquilo que eu desejo. Inclusive é um processo de autoconhecimento, porque do momento que o indivíduo ele escreve isso e pode fazer uma associação daquilo que ele já galgou com o que ele deseja canalizar hoje, isso significará um fortalecimento e, ao mesmo tempo, uma confirmação acerca daquela atitude. Porque a nossa trajetória na Terra, ela é feita de experiências em que, conforme a gente vai vivendo, a gente tanto vai sendo capacitado para uma experiência a posteriori, como a gente vai tendo forjações em determinada área que significará um apuramento de habilidades e que me sinalizarão para colocar isso a serviço do meu entorno. Kardec, inclusive, vai trazer isso para nós no Livro dos Espíritos, onde vai ser trago pelo benfeitor acerca do imperativo de instruir e de levar para o meu entorno tanto quanto eu já tenha amealhado em determinada habilidade, colocando isso para o pipoque de frutos bons. Então, Kardec vai trazer na pergunta do Livro dos Espíritos 495, onde foi questionado: o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando esse é rebelde aos seus conselhos? E vai ser trago um pouco acerca de que o anjo da guarda, ele pode, mesmo que eu esteja usando bem o meu livre-arbítrio, precisar ir para um outro local e haver uma substituição do meu anjo da guarda. Mas, se eu estou usando de forma inadequada, de forma má, meu livre-arbítrio, ele
vai me dar insuflações bonosas, conselhos, orientações, mas se ele percebe que eu estou impermeável, fechada ao que ele me dirige, acaba que ele afasta, porque ele não vai violentar a minha liberdade, mas ele não me abandona. Do momento que eu o chamo e desejo receber das suas palavras, ele estará para me ajudar. Mas acaba que, do momento que eu venho a desencarnar, se eu usei mal o meu livre-arbítrio, o meu anjo da guarda, ele vai ter a frustração de não ter sido bem sucedido na empreitada junto comigo, como meu anjo da guarda, e ele vai se despedir da nossa parceria triste, porque eu desencarnando pode ser que ele seja recambiado para um outro setor de ação, ou encarne na Terra, que vai variar de acordo com o grau evolutivo desse anjo da guarda e com o seu mapa trajetorial até ali, e aquilo que o aguarda. E do momento então que eu desencarno, o meu anjo da guarda, ele será orientado para o próximo passo que ele tem que dar, que pode já não ser do meu lado, até considerando que uma encarnação o aguarda. Mas se eu uso bem meu livre-arbítrio, ao desencarnar, meu anjo da guarda, ao se despedir da nossa parceria, ele fará isso feliz, porque viu que eu aproveitei bem e que foi bem sucedido a nossa empreitada juntos. E nesse sentido, que quando a gente fala, por exemplo, de mentor, é um espírito superior que coordena algum trabalho na Terra. Então, todo trabalho que acontece entre os populares terrícolas, que existe o móvel do bem fazer, tem um mentor que se encarrega por aquele setor de ação. Então, a gente tem o anjo da guarda, que me acompanha desde antes de eu reencarnar, que já combina comigo, parceria que vai acontecer, e que me acompanha, portanto, desde a minha encarnação. E existe o mentor que vai se aproximar e fazer a coordenação, o presidimento do trabalho que eu estou inserida, de acordo com o tipo de trabalho, porque isso vai dizer de um mentor direcionado para aquele setor de ação, porque acaba que isso varia de um mentor para o outro e também tem a ver com o que é acordado no astral, visto que os trabalhos que acontecem na Terra, eles são urdidos e acordados no astral, e o comando é de lá para cá. E é por isso que são os benfeitores, sob a égide de Jesus, que coordena o trabalho do bem aqui. Nós somos meros instrumentos insuficientes, imperfeitos, que precisamos de sermos capacitados, auxiliados, visto que promana de lá para cá os recursos, as inspirações, força, clareza, conselho, assistência, para que um dado trabalho possa ser bem sucedido. E que vai ter o seu colunar mestre em Jesus, do qual promana para nós. Nesse sentido, que vai ser trago nesse recorte do Livro dos Espíritos, que, considerando o aspecto da mediunidade, que há diversos tipos e que pipocam pelo orbe, inclusive considerando a doutrina espírita, existem muitos tipos de trabalhos que são realizados dentro do militamento espírita e que pipocam do Oiapoque ao Chuí e além Brasil, porque nós estamos num período de franca transição
em que a gente tem uma série de frentes de trabalho dos ceareiros do bem, dentro da doutrina espírita e fora, porque nas diversas religiões existem os trabalhadores leais a Jesus e que estão fazendo acontecer. Por isso que, quando a gente considera a própria divulgação da doutrina espírita que está ocorrendo, isso vai dizer de um espalhamento como um oceano sem limite, visando repelir ignorância e incredulidade. Então, se a gente considerar a própria divulgação que os benfeitores estão realizando da doutrina espírita no mundo hoje, isso tem a ver com uma ação repelidora da ignorância, da incredulidade, porque aquele que esteja sossobrando num estado ignorante, vicioso, incrédulo, com o que é derramado sobre ele de instrução da doutrina espírita, ele acaba que é chamado a um posicionamento, porque ele recebe uma série de esclarecimentos e de instruções, e é por isso que Kardec vai dizer: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, que é um aspecto primacial, porque nós vamos testemunhar Jesus no amor uns aos outros como ele nos ama e na distribuição gratuita da instrução uns para os outros. Nesse sentido que vai ser dito: homem instruído, instrui seus irmãos. Homem talentoso, eleva seu irmão. A obra cumprireis assim, ela é do Cristo, a que Deus vos conferiu. Deus vos deu inteligência, ciência, conhecimento, que são derramados para nós, para repartirmos isso com o outro. Naquele naco de pão que Jesus, ao parti-lo, é reconhecido, nós somos chamados a fazer essa partição desse naco de pão para que o outro reconheça Jesus no nosso testemunho e seja adiantado no caminho da felicidade e da alegria. Nesse sentido que Santo Agostinho, inclusive, vai dizer, junto com São Luís, esse recorte de respostas, e vai ser trago que a doutrina dos anjos de guarda, velando sobre seus protegidos apesar da distância que separa os orbes, não tem nada que deva surpreender. Ao contrário, ela é sublime, ela é grande. Porque a gente vê na Terra um pai que vela pelo filho, embora possa estar afastado dele de um continente. Inclusive ajudar ele com conselho pela correspondência. Isso naquela época. Porque hoje o pai manda uma mensagem pelo WhatsApp, na mesma hora o filho recebe. Pode fazer uma chamada de vídeo, estarem ali juntos naquela interação conversosa. Então, vai ser trago o que haveria de espantoso em que os espíritos pudessem guiar aqueles que eles tomam sob sua proteção, de um orbe a outro, vez que para eles a distância que separa os orbes é menor do que aquela que na Terra separa os continentes. Porque para o benfeitor não há as barreiras de espaço e de tempo como há para nós aqui encarnados, no nosso estágio evolutivo, que vai englobar também os desencarnados terrícolas. Então, o benfeitor, que está num estágio mais avançado que a gente de evolução, ele não tem barreiras e dificuldades para vir nos guiar e nos auxiliar. Ele vai ter o aspecto renuncial que ele precisa fazer para esse labor, até considerando que para um espírito elevado vir até a Terra é tarefa sacrificial, da mesma forma que Jesus nos chama a levarmos o auxílio para irmãos ainda ignorantes, que estejam em situações de viciações e de sofrimentos importantes,
que eu, para poder ir até aquele meio, precisa de sacrifício, de espírito de renúncia, porque se eu não sou capaz de abrir mão de mim, eu não vou estar inteira para aquele auxílio. Acaba que eu não conseguirei dar até a minha última gota para consolar quem precisa, considerando que todos necessitamos do consolo de Jesus, e quando Ele nos dá como instrumentação para que através de nós alguém receba consolo, eu sou a primeira que vou abraçar essa instância, porque eu preciso desse trabalho, porque o nosso estágio evolutivo ainda a gente necessita do trabalho no bem para poder evoluir. Quando a gente estiver avançado mais evolutivamente, só o desejo de fazer o bem, a decisão, a escolha por isso é o suficiente para eu me manter na faixa elevada. Hoje, o trabalho no bem é o único caminho que eu tenho para poder fazer isso, e portanto eu necessito dele. Nesse sentido que aqui na Terra, os trabalhos de auxílios, eles são sacrificiais. É para o espírito de renúncia, de abnegação, de desapego, que funciona realizar isso. Quando eu coloco a obra do bem acima do meu capricho, eu não imponho condição, eu ignoro o cansaço, desânimo, frustração, porque acaba que isso não é levado em conta. Porque até mesmo aquilo que eu acuso como incômodo tem a ver com o meu nível evolutivo. Se eu tenho uma perspectiva do serviço pelo serviço e de a golpe fazer aquilo acontecer, eu ignorarei os obstáculos, não enquanto uma temeridade, mas enquanto não me deixar bater, porque eu procurarei me fortalecer para aquele embate, para aquele caminho. E é nesse sentido que, no aspecto da nossa postura, vai dizer como os benfeitores se alisam conosco. Porque eles vão nos capacitando a agir assim, à medida que a gente vai mantendo uma faixa em que possamos conviver com eles. Então acaba que eles vão ter aí o fluido universal que liga todos os orbes e os torna solidários, que é um magnífico veículo da transmissão do pensamento, como para nós o ar é veículo da transmissão do som. E um pouco antes, gente, vai ser dito que o espírito verdadeiramente elevado, ele se sujeita a tarefas árduas a todo momento. Mesmo a milhões e milhões de quilômetros de nós, eles estão empenhados nessas tarefas de nos auxiliarem e de nos influenciarem. Para eles, o espaço não é nada. Embora eles vivem em outro mundo, esse espírito elevado, ele conserva sua ligação com a Terra. Eles não poderão usar de faculdade que a gente não possa compreender, até porque a gente está num nível evolutivo em que a gente ignora muito mais do que conhece. É por esse motivo que a gente, quando faz reflexões dentro da doutrina espírita, é sempre com a abertura para os aprendizados que nós estamos tendo. Porque a doutrina espírita, com esse trabalho que a gente realiza, sentido e vivido, vai sendo usada por Jesus para nos dar novas orientações. Porque o aprendizado, ele é constante. Nós estaremos sempre aprendendo, e por isso que a gente precisa buscar o estudo nobre e ter ânimo para isso. Porque a questão é o quanto de energia eu consigo verter de mim e o quanto eu consigo vigiar, orar,
para que eu atenda naquele setor de ação que eu me comprometi. Nesse sentido que, como o trabalho ele é constante, e Jesus disse que o Pai trabalha até hoje e ele também. Então, Jesus, numa envergadura crística, que não necessita do trabalho como a gente, para se manter elevado, ele diz que trabalha até hoje. Então, se um espírito que chegou num grau evolutivo que não precisa do trabalho, e ele é o primeiro a trabalhar sem solução de continuidade, fazendo isso num contínuo para nos auxiliar, assumindo tarefas árduas, sacrificiais, para vir ter com os terrícolas, isso nos mostra, novamente, a guiação e o modelo que espelha de Jesus para nós, que é o nosso modelo, o nosso guia, que o serviço, o movimento nobre é o lugar para onde a gente tem que permanecer. Nesse sentido, que tudo que tente nos desviar dessa proposta, a gente tem que tomar cuidado. Até porque, gente, quando nós consideramos a nossa condição aqui na Terra, isso vai trazer um pouco para nós acerca de movimentos de distração, de desconexão, que nós estamos envoltos por essas situações. Porque quando eu me permito uma desconexão de Jesus, eu entro naquele areal da comparação. E a comparação com outra pessoa é um desserviço, porque cada um é único e tem o seu mapa de serviço, o seu propósito de vida. Se eu começo a me comparar com alguém, eu colapso meu processo de crescimento, porque eu vou contra uma premissa básica que é a individualidade de cada um, visto que não há dois espíritos idênticos. Cada um tem a sua trajetória, as suas habilidades. Até mesmo quando a gente considera os espíritos perfeitos, eles estão unidos em falanges lucíferas pelo amor com que se amam e a expressão das realizações que eles acontecem a partir disso, mas sem perder a individualidade. Mesmo numa assembleia de espíritos perfeitos, cada um tem as suas habilidades diferenciadas, cada um continua sendo único e que tem a ver com a trajetória daquele espírito. Então, na perfeição, a individualidade não é anulada. Continua tendo, cada qual, as suas características próprias, as suas habilidades. Nesse sentido que, no estágio evolutivo que nós estamos, se eu começo a fazer movimento de comparação com outra pessoa, eu frustro o meu processo de amadurecimento e paraliso. Porque do momento que eu começo a fazer isso, eu não olho para as minhas potencialidades, para os meus talentos que eu tenho que multiplicar, porque não vai adiantar guardar o talento, as 7 chaves e devolver para Jesus. Ele me deu o talento a título precário, emprestimoso, para que eu multiplicasse, usando isso para beneficiar os outros. Então, acaba que o movimento de comparação com outrem vai trucidar as minhas possibilidades de crescimento e de amadurecimento dos meus potenciais e, consequentemente, do serviço nobre. Eu paraliso e acaba que a gente entra no movimento da inferioridade, que leva à obsessão. Porque toda vez que eu vivo a desconexão e entre em movimento de distração,
eu começo a me comparar com alguém, e aí eu começo a suscitar dentro de mim o sentimento de inferioridade, consequentemente de superioridade. Porque ao perder a conexão, eu vou para a superioridade para reagir à inferioridade, para me proteger desta. Porque toda vez que eu preciso nutrir sentimento de superioridade em mim, é para encobrir uma inferioridade. Por isso que eu preciso me comparar apenas comigo mesma, fazendo atualizações e otimizações. Porque a marcha do aprimoramento é inexorável. E funciona sob indefectíveis leis morais, ao qual estamos submetidos. Então acaba que, se eu me deixo levar pelo orgulho, eu vou considerar que o meu ângulo é o mais certo, é o mais óbvio, é o melhor. Mas cada qual de nós vê apenas um ângulo. E é nesse sentido que eu preciso estar conectada com Jesus para realizar bem o que eu preciso. Então eu vou conseguindo encarar o desafio existencial como escadas para o meu aprimoramento. Porque do momento que eu entro na desconexão, na comparação, na inferioridade, na obsessão, eu vou encarar o desafio existencial como provocação. Eu vou levar para o lado pessoal. E vou acabar tirando conclusões equivocadas. Não vou estar atenta para dar o melhor de mim. Vou acabar falando uma coisa e fazendo outra, nesses movimentos de incoerências morais. Por isso que, no movimento de distração e de desconexão, ou eu me coloco acima ou abaixo de outrem. E com isso eu entro em inclusão e exclusão. Porque quando eu entro na vibração de me sentir inferior e me colocar como superior para compensar, eu estou incluindo e excluindo. Porque do momento que eu entendo alguém como inferior, é porque eu estou excluindo ele de uma determinada pleiade que é superior. E que eu me incluo para me proteger. Então, todo movimento de inferioridade e superioridade, ele está embasado em inclusão e exclusão, que vai rezar favoritismo, privilégio, que são engodos, porque não há regime de favoritismo, nem de privilégio. E para Deus não há exclusões. Ele abre as possibilidades para todos os seus filhos da mesma maneira para evoluírem. Caberá a mim aproveitar ou não. E por isso que quanto mais o indivíduo se sente inferior, mais ele se compara com os outros, mais ele se desconecta. Então ele entra num ioiô de hora inferioridade, hora superioridade, numa autêntica autorrevelia. Então ele vai fazer tudo, levar para o seu lado pessoal, porque se sente superior ou inferior. Isso significa ele fazer muita importância sobre si próprio. Então acaba que isso vai redundar para nós num comprometimento moral, visto que do momento em que eu me percebo nessas grades, eu estou dando pasto para espíritos obsessores, que vão vampirizar esse tipo de energia que eu estou emitindo e que vão fazer locupletações com esse estado mental. Nesse sentido, que Kardec continua que quando nós estamos na Terra, não seremos abandonados por Deus, que não nos impõe uma tarefa acima da nossa força. Então, cada anjo da guarda vai ter seu protegido por quem vela,
como um pai o faz pelo seu filho. Então fica feliz quando vê o seu protegido no bom caminho, se entristece quando seu conselho é desprezado. Então vai ter orientação para a gente não se cansar de procurar o anjo da guarda, de nos aproximarmos do nosso mentor, enquanto não temer sobrecarregar eles com as nossas questões. Ao contrário, procuremos estar sempre em relação com eles, porque a gente vai sendo mais feliz e mais forte. E voltarmos a todo momento para Jesus. Até mesmo, gente, a leitura do Evangelho. Visto que Jesus, ele é o nosso guia, o nosso modelo, e nós necessitamos voltar nas palavras de Jesus. Por isso que sempre que nós pudermos, recorremos ao Evangelho, como tem o site da Bíblia do Caminho, que tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde estão ali as palavras de Jesus. Porque é a vibração do Cristo que nos alcança quando a gente busca beber na fonte. Que temos nele o nosso modelo, o nosso guia e aquele que governa a terra. E quando a gente considera os sacrifícios que Jesus realizou para vir ter conosco, a gente vai receber a energia que promana dele na nossa direção, não enquanto algo que é grande para parecer grande, mas porque é aquilo que promana dele para nós, do seu amor inesgotável na nossa direção, que foi exemplificado quando ele lavou os pés dos discípulos, esteve na cruz e recebeu a ingratidão, a traição, os maus tratos bárbaros que ele sofreu, e ele permaneceu com o coração cheio de compaixão, de amor por nós e de misericórdia. É por isso que quando Jesus ele desencarna, ele vai para uma outra dimensão. Aqueles que se comprometeram perante a lei de causa e efeito com Jesus, eles precisaram expiar o que eles fizeram com Jesus. Mas Jesus, ao dar o perdão, ele é liberado daquela necessidade de retornar encarnado com aqueles algozes para resolver. Porque aquele que dá o perdão solta a algema. Aquele que comete o mal, ele vai precisar responder pelo que ele fez e expiar, não mais com aquele que foi maleficiado por ele, porque esse outro deu perdão. Então ele sai de cena. Mas em outras arenas em que o malfeitor precisará encontrar o resultado das suas obras que foram desditosas e na expiação consertar. Nesse sentido que isso vai discerrar para nós acerca da expressão de Jesus ao nos mostrar o caminho da pedra com aquilo que ele realizou para que nós pudéssemos fazer igual. É por isso, gente, que quando a gente considera os aspectos da ressentimento, de vingança, isso vai significar para nós uma contaminação e um comprometimento
de toda a nossa circuitaria. Porque, inclusive, o indivíduo que ele se ressente ou por achar que está dando demais para o outro, e aí ele quer que o outro corresponda à sua vontade, ou por estar dando de menos e está recebendo muito do outro, então ele fica raivoso com essa desbalança. Mas vai acontecer que do momento em que nós temos a decisão de viver como Jesus viveu, nós desejaremos ir dissolvendo as nossas cóleras, os nossos ressentimentos, nosso ciúme, nossa inveja, nossa comparação, nossa competição. Porque acaba que um dos aspectos da comparação que nós faláramos é a questão da competição. Porque o indivíduo, porque está desconectado, se compara com outro e acaba que se sente inferior, ele quer competir para compensar a inferioridade que ele vive. Porque ir para a superioridade é a forma que o indivíduo encontra para se proteger da inferioridade que ele sente em relação a si mesmo. Inclusive, gente, porque seja no trabalho que a gente fosse ser chamado a atuar, nós precisaremos fazer para ir aprendendo. Se eu não consigo correr riscos para me aprimorar numa área, eu não conseguirei fazer esse aprimoramento. Porque do momento que eu abraço aquele trabalho e que, buscando acertar, mesmo errando, eu vou levantando e tentando fazer melhor, é que eu vou conseguindo me tornar mais capacitada naquela área. Porque quando a gente considera a escolha do nosso setor de ação, isso tem a ver com o nosso propósito de vida, que tem a ver com aquilo que Jesus pede de nós. E esse aspecto, ele vai sinalizar para nós algo que eu preciso começar a fazer. Então, essa questão do empoderamento que a gente falava, de eu colocar no papel aquilo que eu já tive de conquista até aqui, para que eu possa trazer as associações de segurança, de êmulo, de bom senso, para como melhor proceder naquele trabalho que eu vou realizar, isso vai me ajudando a dar passo concreto naquela direção. Porque se eu fico no sentimento de comparação, inferioridade, superioridade, que me atrela a competições com outrem e aos processos obsessivos, acaba que eu não vou estar apta para poder viver o abraçamento daquele ideal, enquanto a minha missão. Porque seja qual for a área que eu esteja sendo chamada a atuar, vai ter alguém mais preparado naquela área que já atua. E isso não é problema, porque todos começaram em algum momento e estão se aperfeiçoando. Então, por exemplo, o indivíduo, ele sente um chamado para atuar na produção de alguns artigos espíritas, que ele está enviando para uma determinada revista. Quando ele vai fazendo a preparação para elaborar um dado artigo, ele vai estar enviando, junto com outros artigos, de pessoas que já têm mais experiência com ele. Ali, enquanto enviando também aquele artigo, mas que tem mais caminhada naquele trabalho que ele, mais experiência do que ele nessa área, portanto, resultados melhores. Se ele acha que não é necessário ele ajudar nesse artigo, porque tem muitas pessoas que já fazem isso e que fazem melhor do que ele vai, na verdade, se omitir.
Porque se é o setor de ação que ele é chamado a atuar, ele precisará iniciar com o que ele tem. Mas no autoconhecimento, ir fazendo os forjamentos de aprimoramentos, de burilações. Por isso que todo movimento comparativo e competitivo, ele destrói a nossa missão. Porque eu tiro o olhar de mim enquanto aquilo que eu preciso me aprimorar para realizar aquela tarefa que eu preciso fazer, porque isso foi acordado no astral. E não realizar significa uma omissão, que é realizar o mal, porque quando eu me omito, eu estou fazendo mal. E nesse sentido que, ao olhar para aquilo que eu preciso realizar com tranquilidade, diante do que eu sou, do que eu já tenho, para poder auxiliar naquilo, e do que eu posso fazer para me ajudar a burilar aquela ação, eu poderei dar passos e ir dando o meu contributo. Inclusive, aceitando que mesmo dando o meu melhor, no limite da minha força, eu vou deslizar, eu vou cair. Mas, quando isso acontece, eu percebo e já tomo a rédea de novo do meu destino, sem me culpar, sem me justificar, sem exigir de mim, sem reclamar. Eu olho para o que aconteceu e diviso formas de reparar, de consertar, e vou fazendo novos ferramentais para não cair de novo, para que eu vá acertando mais e errando menos. Inclusive, gente, a questão da culpa, ela não ajuda. A gente precisa adentrar o arrependimento. Mas se a gente considerar um psicopata, vamos considerar alguém que numa existência pregressa, ele esteve ali como Herodes, que houvera mandado assassinar as crianças até 2 anos de idade, tentando alcançar Jesus. Inclusive, tanto Jesus foi poupado quanto João Batista, que na época estava na faixa etária e que estava ali em torno dos seus 6 meses com a sua mãe Isabel, num local de oração. E quando os guardas se aproximaram e olharam por fora, acharam que estava vazio ali, eles se recuam, senão teriam esfaqueado João Batista bebê. Mas é o livramento que aconteceu para poupá-lo. Ele que é relacionado como o Espírito de Verdade, inclusive como Sócrates, e o Espírito de Verdade é que trouxe o comandamento da falange, que com Kardec encarnado nos trouxe a codificação, terceira revelação sob a égide de Jesus. E Jesus, ele bebê, Maria ia com ele para fazer algumas compras no mercado, próximo ali onde ela estava, e tinha colocado ele numa cestinha, que era costume na época das mulheres e mães, quando iam fazer compra, pôr o bebê numa cestinha, tampar. E quando ela vai fazer a passagem para chegar até o mercado, o guarda pergunta o que ela tinha ali naquela cesta. E ela permanece ali naquele momento, tendo o comando de si mesma, mesmo tensa que ela estava e receosa, porque o guarda, vendo Jesus, iria esfaqueá-lo na degolação da cabeça, e acabou que ela ouve o guarda perguntar novamente quem ela tinha ali naquela cesta, e quando o guarda pergunta pela terceira vez,
ela começa a chorar e diz que era o seu filho, bebê, e que por receio de que ele fosse morto, ela pôs ele na cestinha e o cobriu. E ele então começa a rir e diz que se fosse o filho dela que estivesse ali, ela não teria falado e deixa ela passar. Então, Maria, que conhecia a verdade, foi libertada pela verdade, como Jesus ratifica no subsequente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque nós precisaremos começar na verdade, continuar na verdade, terminar na verdade. Se eu uso um meio mentiroso para alcançar um fim verdadeiro, eu já comprometi o processo. Eu preciso fazer o prélio na verdade, fazer o caminhar na verdade e concluí-lo na verdade. Então, acaba que quando a gente considera a nossa trajetória aqui, se nós pegarmos a situação de Herodes, que tinha mandado derramar o sangue inocente de tantas crianças até 2 anos, que foram os primeiros mártires, mesmo a gente considerando que o mártir seria aquele que decide dar a vida por Jesus, mas aqueles espíritos já vieram acordados no astral que derramariam sangue para a continuidade da missão de Jesus. E nesse sentido que Herodes, para num primeiro momento ter o despertamento dos males que ele causou, ele vai precisar da culpa, até pela extensão do caos que ele gerou. Então, mesmo que naquela existência como Herodes, ele não se arrependesse do que ele fez, a partir de uma culpa, numa existência subsequente, ele pode ter o sentimento de culpa por o que ele tinha feito no pré-Grécia em relação àquelas crianças que ele assassinou, e que já é um despertamento inicial. Então, considerando o sociopata, que antes era chamado de psicopata, a culpa já é um avanço inicial. Se a gente pegar, por exemplo, Nero, que houvera mandado incendiar Roma, quantas pessoas queimadas por causa da ação de Nero, quanto caos ele levou, quanta destruição, quanto dor ele espalhou com essa atitude. Então, essa conduta ali, como um sociopata, que ele trazia, numa existência subsequente em que ele tem a culpa, já é algo que começa a chacoalhar para adentrar a posteriori o arrependimento. Mas para os outros que não têm essa condição da sociopatia, ligado a esses crimes gravosos, até porque existem sociopatas em diferentes ambientes, não só na área de cometer crime, mas a gente tem sociopata na política, que desvia recursos, até porque vão existir formas diferentes de prejudicar os outros. E o sociopata, ele está distribuído em diferentes profissões, mas onde ele estiver, se ele ainda não iniciou um despertamento pela culpa, ele está cometendo atrocidade respectiva do setor de ação em que ele alcançou. E, nesse sentido, se a gente tira esse grupo, para os outros não é saudável a culpa. A gente precisa começar o processo do nosso despertamento pelo arrependimento, que me prepara para bem expiar. Porque mesmo o sociopata, quando ele vem até a culpa, que já é um movimento positivo, porque já é alguma coisa perto do estado que ele estava de insensibilidade, indiferença, de frieza em relação ao que ele realizava com o outro. Mas ele vai precisar chegar no momento em que ele sai da culpa e adentra o arrependimento, que é esse momento em que eu consigo olhar para o meu erro e divisar o que eu poderei realizar por mim nesse aspecto.
Por isso que são atitudes que resolvem, porque é quando a gente, mesmo diante do nosso deslize, nós, ao invés de revoltarmos, vamos nos superarmos para poder fazer diferente, para usar aquilo como aprendizado. Em vez de culpa, a gente vai para o arrependimento, que no caso, para aqueles que não são sociopatas, seria importante a gente já ir direto para o arrependimento, mas para um sociopata que estava numa insensibilidade em relação ao mal que ele causava, a culpa já é algo positivo, mas ele precisará chegar no arrependimento. O dano a gente vai substituir por reparação, porque naquilo que a gente prejudicou, a gente assume a responsabilidade ao invés de paralisar diante da situação e aprende a lição, adquirindo novas capacidades para espiarmos, separarmos, porque às vezes, gente, se eu tenho uma determinada rapidez para enxergar minha falha, eu já consigo consertar antes de precisar viver uma expiação em torno daquilo. Porque isso tem a ver também com a rapidez que a gente realiza as coisas. Porque se eu estou vigilante e eu tenho uma percepção do meu erro, e antes que aquilo ganhe vulto e acabe tomando fortificante, porque vai se energizando, eu já conserto, eu corto pela raiz. Então, eu já não precisarei encontrar a expiação daquilo, porque eu levei a solução em tempo hábil. Nesse sentido que a vigilância é tão importante. O indivíduo que ele está atento para o movimento que ele vive, vai acontecer de que numa situação irregular que eu tenha cometido, eu já resolvo aquilo antes de virar um dano causado a alguém e, portanto, eu me poupo de um problema desnecessário, de uma preocupação injustificável, porque eu já corto na raiz aquele mal. E é nesse sentido que, se a gente considerar o aspecto da nossa caminhada, mesmo a gente sabendo da nossa fraqueza e de que vai ter queda, a gente rega com a nossa lágrima o pó da estrada. E então a gente vai conseguindo estimular o caído na paixão, no crime, porque essa é a única moeda que poderá socorrê-lo. Viu uma delicadeza indiscriminada, uma cordialidade sem fim, uma paciência infinita. Porque então acaba que isso vai significar esse armazém sublime, essa energia magnético-mental, a fé positiva e esse penso ativo, restaurando. Por esse motivo que vai sendo feita a rompição com os nascedores, as urdições e os engenhos vingativos. Por isso que, mesmo que nós estejamos empolgados pelo sono da ilusão e estejamos numa situação de paralisia, à medida que a gente desperta as energias mais profundas conscienciais, a gente sente a necessidade de um reajustamento e vamos regressar a causa de modo a aperfeiçoar o efeito. Então, é uma obra da construção de tempo, de paciência. Porque a vingança é como uma água salgada, ela não aplaca a sede, antes piora ela ao ser sorvida. É um ácido que requeima ao invés de descedentar. Por isso que quando a gente opta pelo movimento do rancor, a gente é a causa da nossa contínua desdita. E aqui vai trazer a situação da obsessão por encomenda
Porque se alguém que entra em contato comigo e conviveu comigo no pregresso, mesmo que eu esteja modificado, ele vai ter diante dele aquela Cíntia que ele conviveu lá atrás. Então, acaba que, se a gente considerar a situação da nossa existência em encarnações anteriores, vai piorando. Porque, como a lei é de progresso, nós estamos na nossa melhor encarnação, torcendo e fazendo esforço concreto para que a gente saia daqui melhor do que nós entramos. Porque talvez é a nossa primeira encarnação que nós estamos mergulhados no trabalho do bem e despertos, lúcidos. E nesse sentido que, se a gente for indo para trás, a gente vai encontrar inconsciência criminosa, vamos encontrar os aspectos de circuitos obsessivos que vivéramos no pregresso. E por isso que um obsessor que conviveu comigo em existências anteriores, ele vai ter diante dele aquela Cíntia, refestelada em situação criminosa, em erros clamorosos, em delitos sanguinolentos. Então, é à medida que ele vai convivendo comigo e percebendo a minha mudança, é que vai acontecendo uma desconexão. É por isso que a nossa reforma moral é a única maneira da gente se proteger da ação obsessiva. Porque no nosso estágio evolutivo, os que conviveram conosco em existências anteriores têm muitas lembranças negativas a nosso respeito, porque a gente errou muito. Por isso que nós estamos na Terra ainda. Considerando que Jesus veio há mais de 2000 anos e nos deu o caminho da pedra, e nós ainda estamos aqui nessa peleja para vencer nossa sombra, mostra que a gente tem muitos delitos em existências pregressas que nós estamos a duras penas tentando resolver com sangue e suor. Nesse sentido que, considerando essa nossa realidade, eu só vou conseguindo ter companhias melhores comigo se eu ir me modificando. Por isso que a questão da obsessão por encomenda, ela vai trazer um espírito que deseja me submeter obsessivamente e que pode usar um intermediário para fazer isso. Até mesmo alguém que já conviveu comigo em outras existências e que conhece meus pontos fracos, os aspectos onde eu errei mais naquela experiência com ele. É nesse sentido que a inteligência infeliz treinada na ciência da reflexão forma tela aflitiva em circuito mental obsessivo e fechado sob as mentes que magneticamente jugulam. Que vai significar aí essa ação jugulante e que, se eu me permito essas frestas sombrias da inferioridade, da comparação, do ressentimento, da raiva, da preguiça, da procrastinação, do medo mórbido, porque existe aquele medo que é protetivo, mas existe o medo que é morbidez, que é paralisia, que é recuo diante da tarefa edificante.
Então, isso vai mostrar que nós, ao darmos brecha de uma sombra que eu traga, isso vai viabilizar conexões afins. Então, como que eu me protejo da ação obsessiva? Indo para uma faixa elevada, onde eu, com o domínio do meu pensamento, me mantenho num padrão de paz, de bondade, de perdão, de caridade, de clemência, que é aquela decisão por incluir os outros, por ver as qualidades que o outro tem, por desenvolver sentimentos de irmandade, de simpatia pelo outro. Esses sentimentos que significam a fraternidade, a reconciliação, o auxílio recíproco. Porque isso vai permitindo a formação de reforços morais que vão me auxiliando a me manter em conexão com o benfeitor. Porque é isso que vai permitindo que a gente tenha mais equilíbrio, mais lucidez. E vai permitindo que a gente consiga agradecer. Então, se a gente considera a influenciação telepática destrutiva que acontece entre encarnados, a gravidade do efeito e acentuada dificuldade de reversão vai trazer o quadro em que ora esteja situada. Então, as vibrações silenciosas de despeito, de crueldade, de ódio, de ciúme, de desesperação, de violência, ao se alimentadas de parte a parte, vão constituir destruidores corrosivos. Então, a gente tem a sintonia, reflexo, que vai ter os espelhamentos dessas sombras, e depois os circuitos obsessivos de perigosas consequências. Se afastam da justa realidade para o circuito sombrio em que se entregam a mútuo fascínio, que bombardeará a intemperança de todo porte. Por isso que nós estamos sendo chamados para desabrochar o melhor da nossa individualidade. E isso significará não a esmola degradante, que procura na bolsa a menor moeda para lançar a mão do pobre, mas a mansuetude doce do Cristo, que conhece o caminho onde se encontra o infortúnio oculto. Nesse sentido que vai ser trago para nós acerca dessas realidades, quando Joana de Anjos ela vai trazer em Conflitos Existenciais, num recorte que fala sobre o ressentimento, que portadores de diversos complexos, dentre os quais se destaca a inferioridade que se atribui, acredita que tudo de desagradável que lhe sucede é desconsideração de alguém a seu respeito ou de um grupo da sua direção. Mantém-se sempre armado, dispara apertado violento contra todos, por decorrência de incoerentes suspeitas que lhe denotam insegurança. Então, vai dizer de uma vigilância rigorosa em torno de tudo quanto lhe diz respeito, porque ele, não amando, se considera desamado. E vai ficar acompanhando o que vem do externo à sua direção pela desconfiança,
que toma conta dele. Porque existe aquela vigilância, que significa a atenção com o meu padrão vibracional. Mas quando eu desconfio e tenho essa condição a todo momento, eu me fecho também para as coisas boas. Porque vigiar e orar é uma atitude para que eu esteja conectada com Jesus em meio aos desafios da marcha e pronta a me dobrar a uma complicação. E nesse sentido que eu fico inflexível à tentação, mas eu estou acolhendo o que seja necessário de mim. Mas do momento em que eu entro na desconfiança pelo sentimento de desamor, eu me armo contra os outros. Então eu tiro de mim a insância de amar, de contribuir. E é nesse sentido que, a um passo de grave distúrbio, o indivíduo vai acolher o ressentimento em que se compraz, altera o comportamento já doentio e mergulha cada vez mais num poço de amargura sem fundo. Neurotiza-se com mais vigor, não é capaz de uma honesta catarse, de um apaziguamento, esclarecimento, revolta-se quando confrontado pela sensatez de outrem a convidá-lo a uma revisão, acumula motivo, emocionalmente transtorna-se, considerando-se perseguido, e vai se vincular a mais graves compulsões de desforço, porque o indivíduo ele vai querendo as urdições vingativas, que são aí essas brechas obsessivas, porque chegado nesse ponto a turminha vem nos locupletos subsequentes, com as suas consequências legítimas. Nesse clima de fixação mental, cultiva o fel da amargura, se deixa tombar na nefasta malha de vinculação psíquica, com outras mentes em desalinho da espiritual esfera, inicia-se obsessivo conúbio de grave porte. Estabelecida a sintonia, o hóspede psíquico realiza um processo hipnótico bem urdido, amplia a ideia da ocorrência no psíquico do hospedeiro, aumenta-lhe a carga vibratória, acumulando outras ocorrências já superadas que agora ressumam, com teor gravosos, que mais afligirão desde todos, que se entrega de maneira masoquista ao fenômeno, de que não se dá conta. Nesse areal apresenta-se a mistura de sentimentos do novo algoz e da vítima, induzindo a grave desequilíbrio. É natural que a incidência deste obsessivo transtorno sob o orgulho do ego ferido, na sua soberania, resulte em alta carga de descompensação emocional. Perante isso, o sistema nervoso central tem dificuldade de administrar, emite onda acelerada ou fragmentária para a glândula de secreção endócrina, que descarrega sua substância no sistema imunológico, desarticulando, destrambelhando suas defesas. O avanço para distúrbios mais profundos é inevitável, e nesse descambo o paciente bloqueia o discernimento. E é isso que vai fazendo esse passo para anomalias mais profundas. Qualquer convite para o equilíbrio, para rever o comportamento, vai produzir nele reação violência ou passividade falsa, que significa indiferença pela terapia de que ele tanto necessita. Eles transitando pelo orbe infeliz, sucumbidos, exaltados, cabisbaixos, espejando dardos violentos a qualquer contrariedade, rancorosos, justificando a coletiva insânia e desejando agravamento das ocorrências infelizes, até a geral consumação pelo caos, que gostariam tivesse imediata vigência. Nada obstante, todo esse esquema poderia ser resolvido com facilidade imensa, com uma dose boa de compreensão, de compaixão e de tolerância.
Por isso que, quando a gente considera os aspectos da nossa proposta, vai significar a urgência de nós nos munirmos de recursos do bem em ações meritosas, em movimentos nobres, porque acaba que isso vai inclusive compensando dívida transata, de agressões perpetradas por nós à vida em outras paragens do espaço do tempo, quando indiferente, carnal, vilegiatura. E nesse sentido que nós iremos nos dar a chance de irmos resolvendo. Por isso que a mudança de atitude emocional e mental rompe o liame da obsessiva indução, facilita maior claridade para raciocinar, porque então estaremos livres dos dominadores impulsos do algoz. Nesse sentido que vai acontecer que na persistição do gravame em que o paciente se compraz, ele é incapaz de recuperar-se, necessitando socorro urgente, psicoterapêutico, proporcionado por outrem bem equipado, de conhecimento especializado, para que não se converta num irreversível processo. Qualquer circunstância deve o indivíduo contribuir com a sua vontade, sem a qual toda cooperação e empenho de outra pessoa redundaria inócuos, quando não mais desagradáveis para o padecente, necessitado. Por esse motivo que, quando a gente considera esse aspecto do nosso processo, isso vai significar a urgência de eu tomar o comando da minha casa mental, eu me tornar terapeuta de mim mesma, médica de mim mesma, mãe de mim mesma, porque eu vou me acolher, me amar, para descobrir a maneira de ir me modificando, de ir refazendo meu areal interno. E é nesse sentido que a libertação natural do padecer excruciante que ressuma do ressentimento, desde que o paciente predispõe-se à reflexão, a mudança de mental comportamento para alteração posterior de conduta emocional. E é por isso que, desvalorizando o que considera ofensivo em razão da fragilidade de que se reveste esse conceito infeliz, logo descobre o prazer de ser livre, de poder amar sem exigir compensação, de conviver sem qualquer preconcebido estado de autodefesa. Porque o indivíduo, então, ele vai saindo dessa condição de vitimismo e toma a rédea do seu destino. Por isso que, quando a gente considera as nossas argumentações profundamente humanistas, que visa facultar uma visão de felicidade na destinação do indivíduo, vai estimulá-lo a desenvolver forças psicológicas dos sentimentos orientados para as virtudes, aquilo que a gente pode ir melhorando dentro de nós. Nesse sentido que a visão nova da psicologia positiva reage à proposta freudiana a respeito da personalidade humana, procurando compreender de maneira muito diversa as emoções, só ensejar uma conduta otimista, na qual urge permanecer assinaladores de fronteiras, perdão, bondade, prazer, gratificações, esperança, sentimento, fé, considerando aí a confiança, o cultivo das virtudes, busca enriquecimento da sabedoria, coragem, justiça, transcendência, espiritualidade, amor pela coletividade.
E aqui essas gratificações do sentimento. Nesse sentido que é uma visão mais profunda da liberdade, da família, da sociedade, ensejando orientativos para alcançar o sentido existencial. Por esse motivo, gente, que vai ser trago para nós acerca dessa urgência, porque o processo que nós vivemos aqui na Terra, ele pede de nós nos tornemos autores da nossa própria história. Se eu ficar esperando alguém fazer a marcha progressista de elevação, de engrandecimento, eu vou ficar parada, porque esse movimento é tocha própria. Eu preciso ter iniciativa de domar a minha casa mental e de direcionar isso para as virtudes. Nesse sentido que nós temos aí, consta não vai ser digo no recorde de João, que muitos outros prodígios Jesus fez em presença dos seus discípulos que não houveram sido escritos no livro. Mas foram escritos estes a fim de que nós creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e de que, crendo assim, tenhamos a vida em seu nome. E nesse sentido que Jesus ele vai dizer sobre a incredulidade de Tomé, que quando ouviu os outros dizerem que tinha visto Jesus, ele disse: se eu não vi nas suas mãos a abertura do cravo, se não colocar o meu dedo no lugar do cravo, se não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez reunidos, Tomé com eles. Jesus veio, as portas fechadas, pôs-se em pé no meio e disse: paz seja convosco. Disse logo a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas fiel. Responde Tomé e diz: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então aqui Jesus ele vai trazer para nós a sua suscitação da nossa fé, da esperança e da caridade, que deverão nortear nossos areais. Inclusive, quando ele apareceu ressuscitado aos 11 da Galileia, as portas estavam fechadas, os discípulos juntos, por medo que tinham dos judeus. Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. E Jesus ele vai trazer para nós que esse caminho ele é inexorável. Por isso que eu posso paralisar, eu posso complicar minha situação, eu não retroajo, mas caberá unicamente a mim avançar, tomando a rédea do meu destino. E nesse sentido que isso implicará nos suores e sangues que eu verto. E por isso que a experiência do trabalho sentido, vivido, isso vai então nos permitir para que possamos nos perdoar, recebendo o perdão de Jesus. E nesse sentido que vamos recebendo a cura da lepra do nosso coração, que é o egoísmo, o orgulho, o sensualismo.
Os apóstolos novos da fé e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe tarefa e dever de extirpar esses males, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que nos entrava a marcha. Extirpemos o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos orbes, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril. E é preciso para isso primeiro extirpá-lo do nosso coração. Então comecemos por dar o testemunho nós mesmos, sendo caridosos indistintamente para com todos, esforçando-nos por não mais notar aqueles que nos olhem com desdém e deixar a Deus o cuidado de toda a justiça, porque a cada dia em seu reino ele separa o trigo do joio. Porque então nós poderemos fazer uma busca do que importa. O egoísmo nega a caridade, sem caridade não há tranquilidade na sociedade, nem segurança, como no Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas, junto com o sensualismo. E aí sempre há um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesse, onde as mais santas afeições são pisoteadas e onde os sagrados laços de família não são respeitados. Por isso que o nosso caminho é renunciarmos a nós mesmos, negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguirmos a Jesus, visto que então nós, com o perdão, conseguiremos ir desfazendo os nossos esforços, que são movimentos de querer que o outro experimente uma dor que eu tenho experimentado, que mostra ainda a nossa orbitação no nosso egoísmo, na nossa vaidade, no nosso sensualismo. Por isso que do momento que a gente desperta para a lealdade a Jesus, nós buscaremos viver o amarmos como Ele nos ama e o instruirmos.